Eu vou primeiro começar falando um pouco sobre mim, né? Sobre esse projeto do Diálogos de Consciência. Esse Instagram, ele foi criado para que acontecesse esses diálogos. E eu já tinha dito logo na primeira live que algumas sessões eu falaria só eu e vocês. E como isso vai ficar gravado, então acho que as pessoas que vão assistir depois, elas terão esse tempozinho, né, para poder digerir um pouco mais o conteúdo que eu vou passar hoje. Então, basicamente, o Diálogos de Consciência é isso. A gente vai conversar sempre sobre questões do mundo acadêmico. E hoje, especificamente, eu decidi abrir a agenda para falar sobre dicas para ingressar no mestrado. Isso porque algumas pessoas vieram me perguntar, já há uns 2-3 semanas, as pessoas me mandam perguntas no direct para saber como é que consegue passar no mestrado. Só que passar no mestrado, ingressar no mestrado, tem uma ideia meio que romantizada pela sociedade. As pessoas acham que o título de mestre, o título de doutor, a pós-graduação em estrito sensu, ela dá um status, ela abre portas por si só, ela é algo que é muito bem quisto, muito bem visto, e etc. e tal, quando na verdade a gente sabe que o simples fato de você entrar num mestrado ou num doutorado não é tudo aquilo que as pessoas imaginam que seja. Essa visão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acabar com essa visão, essa ideia romantizada do mestrado e do doutorado. Ponto. Começamos tirando essa visão, não são mil flores, você não vai conseguir dormir direito, você não vai conseguir, sabendo que tem pressões, e pressões que vão além das suas pressões internas. É óbvio que isso acontece nos mais variados cargos que você for ingressar dentro do mercado, mas eu acho que a pós-graduação, ela mexe muito com algo que a gente não tem tanto domínio, que é a questão mental. Então, quando você entra, quando você participa, né, do mercado de forma ativa como funcionário, como colaborador, como CEO, ou etc., ou diretor, você termina tendo muitas pressões, mas na pós-graduação a gente vivencia a pressão interna, a pressão do orientador. Quando o orientador exerce alguma pressão, muitas vezes também eles deixam de mão e aí a gente fica cada um por si. A gente tem pressão da instituição, do programa de pós-graduação, que quer que você publique, que quer que você produza, que quer que você faça, sempre quer muito e às vezes dá pouco retorno. E a gente tem muita pressão também da política. A gente tem pressão do MEC, a gente tem pressão da CAPES. Então a gente recebe muitas vezes uma bolsa e precisa responder aquilo. E essas respostas, elas vêm também com muita pressão. Inclusive pressão quando a gente fica nessa de, será que a bolsa vai continuar? Será que vão cortar? Por causa da política. Enfim, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é acabar com essa visão romanceada, né, romantizada do mestrado e do doutorado. Porque não é assim que acontece, sabe? Não é assim que funciona. Não é só porque você entrou no mestrado, só porque você entrou no doutorado, que o mundo vai abrir portas para você, que você vai ser super reconhecido, que você vai começar a produzir bastante, que você vai ser sempre lembrado e etc. Não é assim que funciona, tá? Então, acabar com essa visão romantizada do mestrado é o primeiro passo. Depois, o que você precisa entender é: você quer fazer o mestrado por quê? O que é que te move? O que é que faz com que você queira realmente o mestrado? É porque eu sei que com o título eu vou, sei lá, ganhar mais no meu emprego. Tá, então você quer o título. Não é o mestrado em si, não é toda a vivência, a experiência. Porque eu conheço pessoas que fizeram o mestrado somente por causa disso. Por causa do título. E, inclusive, essa pessoa que fez só por causa do título, ela não prosseguiu, não foi para o doutorado, porque ela deixou muito claro que o máximo que ela conseguiria ganhar, né, de teto salarial e tal,
na empresa que ela trabalhava, né, era funcionária, o máximo iria para uma pós-graduação em estrito sensu, seja ela mestrado ou doutorado. Como eu tinha conseguido mestrado, então não iria fazer o doutorado, porque eu não ia continuar nesse meio tão louco. E aí, saber o porquê que você quer o mestrado é essencial para você poder ir direcionando o seu caminho. Além disso, você precisa saber o que é que você busca, o que é que você quer com o mestrado. Eu quero mais conhecimento, certo? Mas conhecimento em quê? Eu quero ampliar meus horizontes, certo? Mas em que área? Porque a gente entra no mestrado e no doutorado para ser mestre ou doutor em alguma coisa. É algo muito específico. Não é porque eu sou mestre em administração que eu vou vir aqui e vou conseguir dar uma aula excepcional de logística, de gestão da produção, de finanças. Não, a gente termina se especializando, porque a pós-graduação em estrito sensu nada mais é do que uma pós-graduação, assim como a lato sensu, que é a especialização. E a pós-graduação em estrito sensu, então você vai ter essa especialização, essa especialidade em alguma coisa. Então, o que é que você quer? O que é que você busca? O que é que você gosta de estudar? Depois que você souber o que é que você gosta de estudar, o que é que você gosta dentro da área que você está imerso, seja ela administração, eu digo de administração porque é o meu campo, mas saúde, exatas, humanas, o que é que você gosta de estudar? Sabendo o que você gosta de estudar, o primeiro passo e mais essencial sempre é: leia bastante sobre os assuntos. Eu gosto muito de marketing. Tá, leia bastante sobre marketing. Porque dentro de marketing vai ter algo que vai lhe chamar mais atenção. Vai ter algo que vai lhe fazer despertar um desejo maior de estudar aquele conteúdo. Não é simplesmente eu quero fazer um mestrado em administração na linha de marketing e comportamento do consumidor. Tá, você quer, ok. Mas o que dentro de marketing e comportamento do consumidor, entende? Buscar saber o que você gosta é um dos primeiros passos para que você vá para a seleção muito mais preparado. Não tem como você chegar numa seleção querendo fazer marketing, querendo estudar marketing, e aí você quer tudo. Não tem como você chegar numa seleção querendo estudar organizações e sociedade, e aí o que dentro de organizações e sociedade? O que dentro de biologia? O que dentro de matemática? O que dentro de direito? Entende? Você tem que entender primeiro o que é que você tem mais afinidade, o que é que você mais gosta. Porque, querendo ou não, todas aquelas pressões que eu já disse que a gente tem na pós-graduação, elas ficam um pouco mais leves, mais brandas, quando você estuda algo que você gosta. Quando você, pelo menos, sente prazer em ler algo que você gosta. Algo que é de um tema que lhe desperta interesse. Entendem? Porque se já é cansativo você passar pelas disciplinas que são obrigatórias, e aí você tem que ler muita coisa, tem que produzir, tem que fazer acontecer. Se você ainda pega um tema que você não gosta, que você não sente afinidade, vai ser mais cansativo ainda e vai ser uma pressão ainda maior mentalmente você ter que ler aquilo. Você vai estar sempre se cobrando para conseguir fazer algo, para conseguir responder, sendo que você está trabalhando isso internamente. Então vai ser um cansaço, ainda mais um cansaço mental. Se você já está cansado, você fica ainda mais cansado, porque é quase como uma leitura por obrigação e não por prazer. Então, primeira coisa também é isso, de você buscar saber o que é que você quer estudar. Só depois que você sabe o que é que você quer estudar, você pode ir em busca de um professor, uma linha, um programa que estude aquilo. E digo isso porque eu, por exemplo, quando fui tentar o doutorado, eu não fiz uma boa pesquisa sobre os programas de pós-graduação. E aí eu me inscrevi na Universidade de Brasília, UNB. Paguei R$ 250 de inscrição para submeter um projeto que não cabia em nenhuma das linhas de pesquisa de lá.
porque a pós-graduação estricto sensu de lá não tinha uma linha de pesquisa que tratasse de comportamento do consumidor da forma como eu estava propondo. Então não cabia nas linhas de pesquisa. A única coisa que eu fiz foi gastar R$ 250 para ter inscrição homologada e na hora lá da seleção, na primeira etapa da seleção, eu já perdi os R$ 250. Então é aquela questão, eu não fiz um pré-requisito, que era ler o edital, estudar um pouco mais a fundo o programa de pós-graduação para saber se aquilo ia caber ou não. Se aquele meu projeto ia caber ou não. É assim também, por exemplo, quando a gente vai mandar trabalhos para revista, artigo para revista. Eu já vi muita gente que mandou artigo para revista, super valorizando o artigo, super valorizando tudo, e aí manda um artigo, por exemplo, de comportamento consumidor para uma revista que é específica para logística e operações. Tipo, é óbvio que a revista não vai aceitar, entendem? Porque você não se deu o trabalho de ir lá no foco e escopo da revista, estudar aquilo ali, ver se a revista publica sobre, por exemplo, publica sobre marketing, mas o que do marketing? Porque marketing também tem algumas vertentes, um é mais gerencial, outra é mais de comportamento e etc. Então é saber o que você está fazendo, o que é que você quer fazer e para onde você quer submeter isso. O seu pré-projeto é basicamente isso. É um trabalho que está em construção, mas sobre um tema que você gosta e que você vai submeter para um programa que você entenda que seja um programa que aceita isso ou trabalha com aquilo, que tem professores que são competentes para essa área. Então, um outro ponto, além disso, de estudar bastante, né, de ler bastante sobre o seu tema, o tema que lhe desperta interesse, é você estudar o edital. A gente está agora num período em que os editais de mestrado e doutorado estão saindo. Dia 11 saiu o do PPGIC, que é o Programa de Pós-Graduação em Inovação. Ai, gente, é da UFPE de Caruaru. E até uma menina veio falar comigo, a tua live vai ser ótima, porque o edital daqui do PPGIC acabou de sair. Aí eu, ótimo, beleza. Mas o edital saiu. Você parou para ler o edital, sabe? Você parou para compreender quais são as necessidades, quais são os fatores necessários para que você seja aprovado naquele programa. Quando o edital sai, geralmente as pessoas só veem a quantidade de vagas e as linhas de pesquisa muito superficialmente. Se tem uma linha de organizações, se tem uma linha de trabalho, se tem uma linha de marketing e etc. Não procura estudar se os professores estão interessados naquilo. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo qualquer edital é quais são as etapas. Por exemplo, suposição. A primeira etapa é uma prova de conhecimentos. Ok. O que é que se pede naquela prova de conhecimentos? No nosso caso, ANPAD. ANPAD, ela pede português, ela pede inglês, ela pede raciocínio lógico, raciocínio quantitativo e um outro raciocínio que eu até já esqueci qual é, que é péssima aquela prova. E aí a gente termina vendo que a prova de conhecimentos de administração, no modo geral, ela não é focada em administração. Então você vai tentar desenvolver outras habilidades. Então tá ok, eu preciso aprimorar mais o meu inglês, eu preciso estudar raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, raciocínio analítico, a Ana lembrou. É isso, então eu vou estudar isso. Onde é que eu vou conseguir o material? Tem vários portais aí na internet que eles disponibilizam gabarito. Tem no Facebook um grupo, Sou Mais Integral, que eles disponibilizam não só os gabaritos e as provas passadas, mas também um professor que fica dialogando sobre, né, o que tem lá de conteúdo. Tem videoaulas no YouTube, então você consegue se preparar para aquela prova de conhecimentos. Estou falando de administração, mas isso de um modo geral. Mas o programa que eu estou concorrendo, por exemplo, o programa de saúde aqui em Vitória de Santo Antão, na UFPE, eles geralmente mudam um pouco o edital, a questão da bibliografia, né, das referências. Mas os temas são os mesmos, basicamente os mesmos. As linhas de pesquisa são as mesmas. Então, se eu não sei qual é
a referência bibliográfica desse ano, mas eu vou lendo a referência do ano anterior, porque eu já vou me familiarizando com aquele tema. E na hora de fazer a prova eu já vou saber. A ANPAD a gente não sabe quais são as questões. A gente vai aprendendo com base nas questões que já foram aplicadas em anos anteriores. A gente vai aprendendo com base nos temas que são mais cobrados. Então a gente vai vendo lá nas videoaulas do YouTube o que é que tem, vai vendo as provas passadas e vai aprendendo sobre aquele conteúdo. Então é basicamente isso. Eu posso não saber o que é que vai cair de fato de direito naquele ano, mas eu vou me preparando com base nos anos anteriores. Alguns programas de pós-graduação, inclusive, disponibilizam as provas que foram aplicadas. Então, se o seu programa é isso, é desse jeito, você vai lá ver as provas dos anos anteriores, tenta fazer, faz tipo um simulado, só para você poder compreender essa questão da produção, da prova de conhecimento mesmo, de você se preparar para ela. O inglês, alguns fazem prova de inglês, outros não fazem, porque entendem que o aluno tem até um ano para entregar uma proficiência em inglês, que pode ser uma proficiência, aí depende do programa, tá? Mas pode ser uma proficiência realizada no próprio programa, na própria instituição, ou em instituições que já são creditadas internacionalmente. A Simone até colocou que inglês ela acha difícil se não vem estudando. É exatamente isso. Qualquer que seja o idioma, se você não pratica, você vai esquecendo. E a gente tem um péssimo hábito de não praticar idiomas aqui no Brasil, principalmente porque a gente fala português e está muito bem no português e tal. Mas para quem vai fazer uma prova específica de inglês, olhe qual o tempo de duração da prova, quantas questões tem a prova, como é a prova. É uma prova de tradução, ok, então começa a traduzir alguns textos, alguns pequenos textos da internet, ou alguns pequenos textos que você tem aí disponíveis. Você vai, começa a traduzir, e aquilo ali já vai servir para que você comece a programar o cérebro de como é que você vai traduzir aqueles textos. Como é que você vai fazer isso em um curto período de tempo, com pressão, porque vai ter toda aquela questão não só do tempo, mas todo mundo que está ali são seus concorrentes e etc. Vá treinando o inglês. Praticamente todos os cursos de pós-graduação que eu conheço, eles cobram o inglês. Eles não cobram um outro curso, uma outra língua neste primeiro momento. Para o doutorado, aí sim, pede-se uma segunda língua, mas aí não tem obrigação em qual seja ela. Geralmente a gente faz espanhol, mas tem gente que faz francês, tem gente que faz alemão, enfim. O inglês, então, é essencial. Vá treinando o inglês, vá estudando o inglês, vá fazendo pelo menos tradução, porque é basicamente isso que se pede num primeiro momento, mas se você quiser já algo elevado, já vá além da tradução, já vá treinando os outros órgãos, né, as outras habilidades dentro do inglês. Para o currículo, até chegou uma pergunta que era sobre pessoas que não têm publicação, têm chances? Eu vou falar por mim. Quando eu entrei no mestrado, eu não tinha publicado nada. Eu não venho de uma graduação em que a iniciação científica era muito bem formulada ou distribuída, sabe? Quando eu entrei no mestrado, eu não tinha publicações justamente por isso. Eu não tinha passado por uma iniciação científica, a gente não tinha. No campus de Caruaru, que foi o campus onde eu realizei a minha graduação, a gente estava ainda com um campus muito novo, então não tinha empresa júnior. Os professores eles tinham acabado de sair do PROPAD, que é o programa de pós-graduação de Recife, então ainda vinham com uma cabeça muito mais teórica. A gente teve muito mais teoria do que prática. A gente não tinha tantos acessos à pesquisa, só tinha monitoria e as aulas. Então, eu entrei no mestrado sem publicações em periódicos. Eu tinha um know-how ainda, um conhecimento por causa de uma outra graduação que eu fiz, que foi de biologia, porque as pessoas sabem disso. Mas aí eu fiz a graduação em biologia e depois eu fiz 2 especializações dentro de biologia, e aí eu fui testado a fazer artigo científico, a publicar num congresso local, estadual que teve de biologia e saúde. Então eu meio que comecei a minha parte científica em biologia. E aí
A única publicação que eu tinha era em congresso, por causa dessa apresentação que eu tive de biologia. Se você consegue, na graduação, fazer algo, juntar com o professor, entrar no grupo de pesquisa, entrar no iniciação científica, isso melhora muito o seu currículo. Mas eu não vou dizer que, para o mestrado, é algo que vá restringir muito. Eu penso assim, quando eu fui entrar no mestrado, né, quando eu fui parar a minha vida para conseguir fazer o mestrado, eu olhei o edital e vi o que era necessário para que a gente pontuasse. E aí, no currículo, eu vi o que era que eu tinha, que poderia ser o meu sustento ali, né, naquelas pontuações. Então, eu comecei a focar. Se eu não tinha publicação, o que era que eu poderia ter? Experiência profissional conta tantos pontos. Ok, eu tenho experiência profissional. Ir em congressos. Ok, então vou aqui participar de congresso. É isso. Então isso varia de edital para edital. Então comecem a ver os editais e comecem a ver na parte de currículo o que é que conta ponto. Eu já vi pessoas caírem muito no ranking lá, a gente já vai primeira, segunda etapa, e na terceira etapa caiu muito porque não tinha um currículo com muitas pontuações. Se você está na graduação, começa a focar nessas pontuações. Junta com o professor, junta com um grupo de pesquisa, iniciação científica, vai fazendo seu networking, vai tentando construir aquele grupo de publicações, vai tentando construir o seu currículo. Eu não consigo fazer isso. Tenta com pessoas de fora da sua instituição. Meu curso é EAD. Manda e-mail para o professor, pergunta se ele tem um grupo de pesquisa, se ele conhece alguém. Vai ser aluno especial, também é uma ótima dica para quem quer entrar dentro de um mestrado ou doutorado. Conhecer as práticas, conhecer como funciona. Eu sempre digo que entrar como aluno especial abre portas, mas não escancara. Você conhece o professor ou a professora, você conhece a forma como funciona. De toda semana a gente precisar ler tantos artigos, tantos capítulos, dialogar. É você quem dá aula praticamente, é você quem conversa e interage. Então você está sendo o tempo todo avaliado dessa forma, de uma forma que a graduação não acontece, que lá é uma aula expositiva, né, na graduação, então o professor está lá na frente, ele está falando, você está tomando nota de tudo isso. Na pós-graduação inverte, os alunos falam mais do que os professores estão mais como mediadores, então você vai se adaptando a isso como aluno especial. E conhecendo isso, você vai lendo mais, se interessando mais por aquele conteúdo que o professor está passando ou a professora está passando, aprofundando o seu conhecimento, e pode inclusive trazer esse conhecimento que você conseguiu lá como aluno especial para o seu pré-projeto, que é a outra etapa que eu vou falar daqui a pouco. Então, tudo isso você vai construindo nessa questão de ver o edital e de pensar, realmente é isso que eu quero fazer o mestrado, não é por aquela visão romantizada que eu já falei anteriormente, é porque eu quero realmente me aprofundar, eu quero ter mais conhecimento, eu quero contribuir, eu quero isso, eu quero aquilo. Se você está querendo entrar no mestrado por causa de bolsa, eu sinto muito informar, e aí eu sempre digo isso, eu sinto muito informar, mas a realidade da política brasileira não nos deixa esperançosos quanto à bolsa. Sabe aquela pressão que eu falei no começo? Não, porque a gente tem uma pressão social, a gente tem uma pressão interna, a gente tem uma pressão do próprio programa, a gente tem uma pressão do MEC, a gente tem tantas pressões, pressão política, todo ano, eu não conheço um bolsista que todo ano não fique nessa pendenga de será que vai ter bolsa, será que vão cortar a bolsa, porque sempre surge uma notícia diferente, sabe? Então a gente sempre fica lutando contra isso. Então, tá querendo fazer o mestrado para ter uma, entre aspas, estabilidade por 2 anos, não vá com essa cabeça, tá? Não vá com essa cabeça também de que, nossa, fazer mestrado, título de mestre, eu já vou sair, sei lá, com uma faculdade ali me chamando para ser professor. Não é assim que funciona.
E aí, voltando, né? Tirando essa visão romantizada da coisa, ah, se você não tem bolsa, você faz o mestrado? É uma pergunta que se faz em entrevistas. Se você não ganhar bolsa, como é que você vai fazer? Você vai fazer o mestrado? Você vai se interessar em concluir esse mestrado? Você vai continuar os seus estudos? Para um cenário anterior a esse que a gente está vivendo, eu lhe diria que essa pergunta que os professores fazem na entrevista, ela seria puramente para saber o interesse dos alunos. Se o aluno ele gagueja, se ele na hora dá aquela estremecida e diz acho que vou, tal, ele já não demonstra tanto interesse, então é um ponto negativo para o aluno. Porque o fato de você vincular o mestrado à sua estabilidade financeira, infelizmente, a gente faz esse vínculo, mas o fato de você vincular pode causar um desconforto na banca de achar que você está com desinteresse no mestrado, tá? Com interesse apenas financeiro. Então, é um ponto que precisa ser discutido e precisa ser repensado. Como a situação atual do Brasil, ela não dá muita perspectiva de futuro, eu posso dizer a vocês que quando a banca perguntar isso, ela vai estar perguntando realmente porque não tem bolsa. E aí, muita gente se complica. Eu conheço pessoas que fizeram mestrado trabalhando e fizeram mestrado muito bem. Eu conheço pessoas que fizeram mestrado sem trabalhar e fizeram um mestrado muito mal. Sempre dá pra você aproveitar a vida e fazer o mestrado. Sempre dá pra você continuar com a sua vida, sua rotina, seus trabalhos e fazer o mestrado. O problema é, quando você ingressa na pós-graduação, você tem que saber que um espaço do seu dia vai ter que ser dedicado àquilo. Você vai precisar fazer as suas leituras, você vai precisar fazer as suas atividades, produzir um conteúdo que depois vai ser dialogado com o pessoal da sala, responder a algumas questões que alguns professores mandam. Você vai precisar se esforçar para aquilo, apresentar um seminário, etc. Então, saber que você consegue fazer um mestrado sem bolsa, para esses tempos atuais, é necessário. E aí, quando a banca perguntar isso para você na entrevista, você tem que ir muito consciente, dizer inclusive que, eu sei o que é que está acontecendo, né, no Brasil, a realidade. Eu sei que o Ministério da Educação está tendo cortes e está dizendo aí para o próximo ano que vai ter vão cessar a concessão de bolsas. Então, se mostre consciente das coisas que estão acontecendo, da realidade brasileira, e que apesar de tudo isso, você tem interesse, sim, em fazer o mestrado. Isso já é meio caminho andado. Pelo menos para entrevista. Na questão das publicações, se você tem tempo para correr atrás de publicações, se você tem trabalhos que você fez durante a graduação, você tem trabalhos que você fez durante um período em que você foi aluno especial do mestrado, você tem trabalhos que você desenvolveu durante uma pós-graduação lato sensu, que é a especialização, pega esses trabalhos. Se não consegue reformular eles sozinhos, vai lá num amigo seu, no seu professor, no seu orientador à época do TCC ou da especialização, conversa com essa pessoa para você transformar esse trabalho em artigo científico. E aí depois que você transformar esse trabalho em artigo científico, você vai e começa a procurar, primeiro, eventos. E eu digo eventos porque para quem faz mestrado, para quem está tentando fazer mestrado, é o meio caminho andado já o evento. É mais fácil da gente conseguir uma aprovação em evento do que a gente conseguir aprovação em revista científica. Porque a revista, ela demanda muito esforço, muito mais esforço. Eventos, que não pegue mal isso que eu vou falar, mas eventos geralmente eles estão preocupados também em números de inscritos.
E aí, se o trabalho ele é mediano para bom, ele já está aprovado. Entende? Revista, se o trabalho é mediano, com a concorrência que tem, eles já vão olhar, eu acho que não. Eu acho que não vai ser publicado. Fora que evento acontece com uma frequência muito maior do que o período de resposta que as revistas demoram. Revistas brasileiras, por mais que você entre em sites das revistas aí, nos portais das revistas, e veja que, nossa, essa revista publica em 3 meses. Procure saber com os autores se realmente são 3 meses só o período de duração da resposta da revista para a pessoa. Nesse tempo de Covid eu estou vendo muita revista publicando coisas muito rápidas, dando feedback muito rápido, dando aceite ou a rejeição muito rápida. Mas normalmente as revistas elas demoram, principalmente as brasileiras, elas demoram para dar retorno. Então, para quem está querendo entrar no mestrado, quer construir o seu currículo, o primeiro ponto poderia ser eventos. Mas não está acontecendo tantos eventos. Busque eventos online. Tem muitos eventos online acontecendo. Muitos. Eu estava vendo a minha irmã e a minha prima, elas estão postando muito sobre eventos da área de saúde, que estão acontecendo aos montes, eventos online, e que você não precisa pagar, que você só precisa se inscrever num link e tal. Vá buscando eventos. Mas tem evento que não vai publicar o meu artigo. Mas tem eventos que vão demorar para acontecer. Ainda assim, o fato de você experienciar um evento, de você vivenciar a atmosfera de um evento, ver os feedbacks, ver as palestras, vai ser essencial para que você possa mergulhar ou aprofundar o seu conhecimento dentro de alguma área. Lembre que você precisa fazer um pré-projeto. É pré-projeto porque o seu projeto ele pode modificar muito durante a sua estadia lá no mestrado. Durante esse período em que você estiver dentro do mestrado e que você já tiver orientador. Tanto que muitas vezes, mais de 95% dos casos, as pessoas mudam de tema quando entram no mestrado. Mas esse pré-projeto ele é essencial para que você entenda que você precisa focar em algo dentro do universo todo do que você quer estudar. Você precisa focar em algo e você precisa aprofundar o seu conhecimento nesse algo. Lembra quando eu falei da questão do interesse? Quando os avaliadores lá, a banca, ela pergunta para você sobre se você faria o mestrado sem bolsa. E aí essa é uma pergunta puramente para saber se você tem interesse ou não em realmente fazer o mestrado, se você tem interesse ou não em entrar na academia científica, ler, perder noites de sono, deixar de sair. Tudo bem que agora está todo mundo dentro de casa, mas deixar de sair para poder fazer algum trabalho, algum artigo, produzir alguma coisa, saber reconhecer esse interesse. Então, quando você aprofunda os seus conhecimentos para fazer esse pré-projeto, você demonstra para a banca que você tem interesse, que você teve interesse, sabe? Quando você vai fazer o seu pré-projeto, é essencial que você não tenha preguiça. E aí, quando eu digo não tenha preguiça, é que você realmente aprofunde o seu conhecimento, busque toda a literatura possível. Mas eu estou acostumado com livros, porque na graduação a gente só usa livros. Tá, mas se você for no Google Scholar, colocar lá o tema que você tem interesse, vai sair um monte de artigos científicos. Então começa a ler, começa a entender como é a estrutura de um artigo científico, como é a escrita acadêmica científica. Começa a entender como é o formato. E a partir daí você vai fazendo o seu roteirinho lá para botar o seu pré-projeto. O autor tal disse que um gap na literatura seria isso aqui. De quando é esse autor? De quando é esse seu artigo? Ele é de 1970, 1989, 1994. Tá muito, muito atrás. Sabe? Tá muito ultrapassado isso já. Com certeza alguém já foi lá e já supriu esse gap da literatura. Entendem?
Em eventos depende do edital, itens avaliativos pelos avaliadores. Mas eu tô falando assim, de um modo geral. Um evento é mais fácil de que a pessoa participe do que uma revista dar o aceite para um aluno, por exemplo, de graduação. A gente tem revistas, inclusive, revistas brasileiras, inclusive, que elas rejeitam artigos, elas nem sequer colocam para avaliar artigos que são de alunos de graduação. Tem revista que restringe para quem é mestrando, ou seja, quem é mestrando não pode submeter. Então tem muito isso dentro das revistas, tem muitas revistas, tem muito conchavo, muito dentro do meio acadêmico. Então, para um aluno de graduação, o evento ele é o primeiro passo. Tipo, ele é onde você começa a conhecer realmente esse campo da ciência e tudo mais, até para construir o currículo. Porque quando você está como aluno especial no mestrado, infelizmente isso, para muitos programas, para muitos editais, isso não conta. Para uns conta, mas para muitos não conta você ter sido aluno especial. Então o evento ele começa a fazer a sua pontuação dentro do currículo. E aí tá, vamos lá. Chego numa situação que a Michelle tinha perguntado isso. Mestrado acadêmico ou mestrado profissional? Então, na prática, quem sai de um mestrado acadêmico e quem sai de um mestrado profissional sai com o título de mestre. Para o mercado é a mesma coisa. Na prática é isso. Mas a gente tem uma diferença muito gritante quando se trata de teoria. O mestrado profissional, ele é um mestrado para quem já trabalha, já atua dentro do mercado e não tem tanto tempo. Não tem tanta disponibilidade para se deleitar na literatura científica, não tem tanto interesse em fazer contribuições científicas, em aprofundar na teoria. É alguém que é muito mais prático, é alguém que é muito mais de fazer, sabe? De ir atrás e trazer uma solução para uma empresa, por exemplo. Tanto que eu conheço muitos mestrados profissionais, inclusive aqui de Pernambuco, da UFPE, eles fecham turmas que são todas financiadas por alguma empresa. E aí a empresa banca os profissionais para fazerem aquele mestrado profissional, que vai acontecer geralmente na sexta e no sábado, a cada 15 dias ou toda semana. E as pessoas elas ficam imersas nesses 2 dias e concluem o mestrado. Mas no final eles fazem uma pesquisa que é prática. Uma pesquisa que é mais de ação, é uma pesquisa prática, não é uma pesquisa teórica, não é uma pesquisa científica. A dissertação deles é uma dissertação que tem um peso científico, obviamente, porque vai ter todos os rigores da ciência, porém é uma pesquisa ação, é uma pesquisa prática. No mestrado acadêmico, a gente subentende, né, pelo menos na teoria, o mestrado acadêmico ele é feito para constituir cientistas do campo teórico. A gente vai discutir muito mais a teoria. A gente vai se aprofundar muito mais nas leituras, vai debater os artigos científicos, o que é que está trazendo na literatura. E aí a gente vai atrás justamente disso, de gaps na literatura. A gente não vai atrás de gaps do mercado. No fim das contas, quando acabar o mestrado acadêmico, quando acabar o mestrado profissional, você vai sair como mestre. Então, vai muito daquela primeira pergunta que eu fiz aqui. Você quer fazer o mestrado por quê? Eu quero porque eu quero ter status. Tá longe de ir pro mestrado. Eu quero porque eu quero ascender na minha carreira. Tá, mas o mestrado profissional não seria melhor para você que já trabalha? Sabe, de segunda a sexta? Você pegar aquele horáriozinho da sexta e um sábado a cada 15 dias não é melhor para você? Então é muito disso, de você entender o porquê que você quer fazer o mestrado. Aí você avalia, não, eu quero um mestrado profissional ou quero um mestrado acadêmico. Tem mestrados profissionais que são inclusive pagos, então também varia muito do interesse da pessoa de querer fazer ou não. Mas ok, já falamos do mestrado, já tem uma outra questão também que eu coloquei aqui sobre especialização em MBA. Tem gente que fica falando muito em mestrado, mas para a vida que essa pessoa quer, uma especialização ou um MBA já serve. Não precisa estar dentro do campo científico. É o título que você quer, talvez o cargo que você queira exercer
seja necessário somente uma especialização, um MBA, que não é um somente, tipo, menosprezando, mas é uma situação que não é necessário que você perca tanto, não é perca, não é necessário que você despenda de tantos esforços. Que na verdade você não perde tanto tempo nem nada fazendo o mestrado. Eu super aconselho. Quem quiser fazer o mestrado para aprofundar mais o conhecimento e tudo mais, super aconselho. Mas às vezes, para o que você busca, uma especialização ou um MBA já serve. Então já falei também sobre o primeiro passo, né, que são essas leituras que são essenciais. Ir atrás do que você gosta, ir atrás do que você quer estudar e que lhe dá prazer. Eu tava lembrando aqui agora de uma mentoria que eu dei pra uma pessoa, X. E aí essa pessoa me pediu a mentoria, né? Tudo mais, a gente acertou. E na fase de conversa, eu percebi que essa pessoa era muito confusa. E essa confusão toda fazia com que a pessoa não passasse nenhum mestrado. Mas porque essa pessoa não tinha foco mesmo. Era uma pessoa que queria fazer o mestrado. Tudo bem que queria fazer o mestrado por outros fatores que não eram essa questão do conhecimento e etc e tal, mas queria fazer o mestrado. Ponto. Porque queria mudar a vida. Ok. Mas era uma pessoa que nunca buscou um foco. O que é que eu realmente gosto de trabalhar? Sabe? O que é que realmente me move? Tipo, eu gosto muito de trabalhar sobre marketing, comportamento consumidor. Tá, mas dentro do marketing, do comportamento consumidor, o quê? Eu gosto de consumo. Eu gosto de saber como é que os consumidores lidam com as situações, as práticas de mercado. Ok, isso já é meio caminho andado. Então, dentro disso, de consumo, começa a pesquisar artigos científicos, começa a pesquisar livros. Eu sugiro livros, mas muita gente já não sugere, porque o livro está defasado. Para alguns pesquisadores, isso, claro. Mas, para pelo menos você se familiarizar com o tema. Entendem? Eu quero estudar marcas. Então começa a comprar livros de marcas e começa a entender dentro de marcas o que é que eu quero trabalhar. Sabe? Porque a partir desse momento que você começa a descobrir o que é que você quer trabalhar, você vai começar a ter um pouco mais de interesse naquilo. E aí esse interesse vai focar. Tá, eu quero estudar gestão de marcas, mas como os consumidores, eles identificam ou eles estão vendo as marcas nesse período de pandemia. Entendem? Aí a gente já começa a ver que é uma relação de como os consumidores avaliam as marcas. Não é só marca. Mas eu li agora um artigo falando que esse tema já está muito defasado, já tem muito artigo. Procurei lá no Google Scholar, apareceu, sei lá, 1 milhão de artigos sobre isso. Não queria mais trabalhar sobre isso. Tá ok. Mas o que é que você quer trabalhar? Não sei ainda. Se você não sabe, ninguém consegue lhe ajudar. A verdade é essa. E aí tudo isso é para construir o seu pré-projeto. Você precisa entender, antes de entender como é que faz um pré-projeto, o que é necessário e etc e tal, você precisa entender que o tema do seu pré-projeto, ele é metade, ele é 50%. Porque se você não tem um tema que realmente salte aos olhos da banca, né, dos possíveis orientadores, isso já lhe derruba. Se você traz para discussão um tema que já está muito batido, por que eu vou querer orientar uma pessoa que não teve a preocupação de procurar saber quais são os gaps da literatura? Por que eu vou querer orientar alguém que não teve o interesse em fazer uma leitura mais aprofundada e entender que esse tema já foi muito debatido? Entendem? Então, eu digo isso para o mestrado, mas principalmente para quem vai tentar doutorado. E eu acho que para quem vai tentar doutorado, isso não é nenhum assunto que é tão para ser dito, porque quando a gente vai fazer as pesquisas da gente para a dissertação, quando a gente vai aprofundar as nossas leituras da dissertação, a gente já mata toda essa questão aí. Mas para quem vai entrar no mestrado é mais complicado, porque às vezes a pessoa não está tão imersa nisso. Só quer e pronto. Então, busque saber, dentro da literatura, o que é que você quer. Qual o tema? Qual o problema?
O que é que você quer a partir disso? Aí você vai construir o seu pré-projeto. E aí nessa construção do pré-projeto a Carla tinha perguntado durante a semana o que é mais importante, ou o que é mais interessante de focar. Na metodologia, nos objetivos, na justificativa. Vamos lá. Particularmente, eu acredito que a seleção do mestrado e o pré-projeto é muito mais para entender se o aluno ele tem esse interesse em ler, em se aprofundar, em conhecer a ciência. Para o doutorado, o interesse é muito mais de método. O aluno sabe fazer isso? Entendem a diferença? Para o doutorado seria: será que o aluno sabe fazer isso mesmo? Ele está propondo algo que é realmente inédito, que é realmente possível de ser feito? Isso para o doutorado. Para o mestrado, você não conhece tanto de metodologia, pelo menos numa visão mais geral. A gente, quando entra no mestrado, a gente não conhece tanto de metodologia. Então, o que é que a banca vai olhar mais? É se você se aprofundou dentro daquele tema. Se você trouxe algum tema que é realmente relevante. Eu lembro que na UFPB, um professor, ele até disse assim: qual é a diferença entre este projeto e um artigo? Um artigo de disciplina, artigo. O que é que diferencia o seu projeto, seu pré-projeto de dissertação de um artigo de disciplina ou coisa do tipo? Porque aí um artigo de disciplina a gente desenvolve em 6 meses. Um artigo científico a gente desenvolve em 3 meses, a depender do texto do artigo, da densidade dele, para que ele vá para a revista, óbvio, fique voltando e a gente vá amadurecendo aquele artigo. Mas uma dissertação é algo que é muito mais trabalhado, é algo que é muito mais aprofundado, é algo que que exige muito mais esforços, exige muito mais idas e vindas. Então, se você já tem esse meio que essa construção de você ir mais a fundo na literatura, você mostrar isso para a banca, que você já foi mais a fundo na literatura, já descobriu quem são os artigos essenciais, já descobriu quem dentro dessa literatura, já descobriu quem são os principais autores. Se você já traz isso com uma clareza maior, se você já faz os autores dialogarem, você já conhece como é que funciona, como é dentro da academia que a gente faz na ciência, esse costurado, né, das referências, então isso é que é o meio caminho andado, entendem? Por isso que para o pré-projeto, o que eu indico primeiro, leia bastante sobre o tema que você está interessado. Aquelas que eu já tinha falado, aquelas dúvidas que eu já tinha falado, vai atrás do programa para ver se o programa realmente ele tem professores e tem uma linha de pesquisa que se adequa àquele tema que você quer. Vai ver o currículo Lattes dos professores, vê lá as publicações deles sobre aquele tema. Porque às vezes os professores eles já indicaram em alguns artigos mais ou menos o caminho que eles estão seguindo há alguns anos. Porque não é porque eu estudo hoje consumo plus size que eu vou sempre estudar consumo plus size. Em algum momento da minha vida eu vou querer beber de outras fontes, de outras áreas, de outras literaturas e etc. E eu já faço isso ultimamente, eu já tenho ido para outros campos também. Então, não é porque um professor está dentro da linha de marketing e comportamento consumidor que ele vai sempre estudar sobre varejo plus size, por exemplo. Ah, mas eu tenho interesse nisso, certo? Mas vê o que é que ele está publicando, quais foram os direcionamentos dele nos últimos tempos. E vai ver o que é que o programa diz sobre isso, sobre essa linha de pesquisa, porque às vezes você está querendo um programa de marketing muito mais gerencial e quando você entra na linha de pesquisa, ela é muito mais de comportamento, entende? É muito mais ligada ao consumidor do que à empresa. Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora que você vai fazer o seu pré-projeto. E aí você adequa o pré-projeto àquele programa. A ideia do pré-projeto pode ser geral, mas aí você vai adequando àquele programa. E a quem você queira que seja seu orientador, se bem que tem muitos programas que nem perguntam mais isso. Quem você indica como orientador. Mas enfim, o que é mais interessante
de focar na metodologia. Pense em como você quer realizar aquele seu trabalho. O que para você é mais importante? Eu quero fazer um trabalho sobre... Pronto, Carla, que estuda gestão de pessoas. Eu quero fazer entrevistas com consumidores, entrevistas com o pessoal de RH, de GP, né, na verdade agora. Quero fazer entrevista com esse pessoal, certo? Mas entrevista de que forma? Você quer fazer entrevista sobre um tema específico? Você quer fazer entrevistas sobre a vida das pessoas e que levou aquelas pessoas a estarem naquela posição hoje? A decidirem por ir por essa área? Você quer... Porque tudo isso são tipos de entrevistas que você vai entender na metodologia. Então, seja uma entrevista temática, seja uma entrevista semi-estruturada, seja uma entrevista em profundidade, isso tudo vem dependendo do que você quer para o seu projeto. Eu quero estudar, por exemplo, comportamento de consumo de pessoas gordas, pessoas com sobrepeso ou obesidade, como é que elas se relacionam com as marcas. Tá, em que? Porque tem marca que diz que não quer fazer roupa para gordo. Tá, então eu quero identificar como é que elas se sentem em relação a essas marcas, mas eu vou querer saber um pouco da história delas para saber se isso é um reflexo ou não. Eu vou querer saber se a partir daquilo, desse gostei ou não gostei, gosto ou não gosto, me importo ou não me importo, se elas vão tomar uma atitude. Eu tenho um roteirinho na minha cabeça, já com base na literatura, do que é que eu vou perguntar, porque tudo isso direciona a metodologia. Tudo isso vai dizer para a sua metodologia se você vai querer que seja qualitativa ou que seja quantitativa, ou que seja de métodos mistos. Tudo isso vai lhe dizer se, na sua qualitativa, por exemplo, você vai fazer uma entrevista em profundidade ou se você vai fazer uma entrevista mais rápida, uma entrevista que seja temática, por exemplo. Só vou falar sobre esse tema aqui e vou fazer um roteirinho semi-estruturado. Semi-estruturado porque eu vou dar vou deixar em aberto para que, se a pessoa falar alguma coisa que me interesse, eu crio uma nova pergunta além daquelas que já estavam ali. Ou que, quando a pessoa me falar alguma coisa que eu acho que já respondeu tal pergunta, eu corto. Entendem? Querendo ou não, a metodologia ela vai ser feita e adequada de acordo com o seu projeto. Então só você vai saber o que é mais interessante focar na metodologia. Mas que você diga para a banca, na forma escrita, óbvio, mas que você mostre para a banca como você vai fazer. Isso é essencial de você fazer na metodologia. Por mais que você não conheça toda a teoria, todos os métodos e etc e tal, mas pelo menos vá em busca dos métodos que eles mostram o que você quer fazer, como você quer fazer. Certo? O objetivo, mesma coisa. O que é que você quer com esse seu projeto? Esse seu pré-projeto? Eu quero identificar como é essa relação. Ok, então coloca lá, bem explícito. Quero identificar a relação que existe entre os consumidores e as marcas. Ponto. Mas eu quero, dentro disso, aí vem os objetivos específicos, dentro disso, quais são as pequenas relações que eu vou fazer? Porque esses objetivos específicos, eles terminam tendo que ser respondidos também durante as análises. Na verdade, eles precisam ser respondidos, sabe? Então, você vai colocando coisas que são possíveis de fazer. Não vem com isso de, eu quero fazer um levantamento da literatura sobre esse tema. Isso não é um objetivo específico. Isso é um pressuposto, porque você tem que fazer isso. Você tem que ter um capítulo de referencial teórico, e nesse capítulo de referencial teórico você vai ter que trazer isso, sabe? Esse aprofundamento do conteúdo lá da literatura. Então, não coloca isso como objetivo específico. Porque ele não é. Ele é uma exigência. A gente precisa fazer esse aprofundamento. Mas aí você coloca os objetivos específicos sempre baseados naquele objetivo geral, que veio de uma pergunta de pesquisa. Eu sempre faço isso. A pergunta de pesquisa transforma em objetivo. Do objetivo eu começo a ver quais são as pequenas relações dentro desse objetivo geral. Essas pequenas relações são os meus objetivos específicos. E aí eu coloco eles. Tem 3. Ótimo.
Outra coisa, dentro dos objetivos específicos, não comece a colocar coisas além daquele objetivo geral. Porque aí você vai criar no leitor, na banca, uma expectativa de que você faça algo gigantesco. E aí quando você entrega só aquele objetivo geral ali, e aí você prometeu muitas coisas nos objetivos específicos, você termina criando uma insatisfação. Entendem? Então, fez a pergunta de pesquisa, o objetivo geral, focou nesse objetivo geral, ali dentro você vai achar as relações todas para você colocar os objetivos específicos. Mas eu não sei fazer isso direito. Vai lá no repositório da universidade, pode ser qualquer universidade, qualquer instituto, vai lá nos repositórios, vê as dissertações que estão abertas. E aí essas dissertações elas vão ter o objetivo geral, os objetivos específicos. Aprende olhando ali, sabe? Aprende vendo ali nas outras como é que elas fizeram. E aí você vai na sua e faz, no seu pré-projeto e faz. Justificativa. Nunca diga que a justificativa é porque não tem literatura, não tem trabalhos na literatura sobre esse tema, ou o tema é novo, ou porque ninguém escreveu sobre isso, porque você não achou. Não traz essa informação. Por quê? Porque isso não é uma justificativa também, isso é um pressuposto. Você tem que trazer algo que seja novo, que seja pouco explorado. Ponto. E aí quando você diz que não tem tanto na literatura, se um dos avaliadores, se um dos componentes da banca coloca lá, em alguma base científica, alguma base de dados, o tema e acha 300 artigos sobre aquilo, já cai por terra essa sua justificativa. E aí já mostra que você não teve tanto interesse em aprofundar e etc e tal. Então pensem nisso. Na hora de colocar justificativas, são as justificativas que vocês identificaram dentro da literatura, ou que vocês identificam dentro do mercado, que é que você vê por que o seu trabalho ele é relevante. Eu vi na literatura, 3 artigos científicos eu identifiquei como esse tema daqui, ele é um tema em ascensão para os próximos anos. Faz o pré-projeto sobre isso e justifica dizendo que fulaninho, ciclaninho, beltraninho já disseram, nesses anos aí respectivos, que este é um tema em ascensão para os próximos anos e por isso acredito que possa ser melhor explorado dentro desse contexto aqui que eu estou propondo estudar. Dentro desse fenômeno que eu estou propondo estudar. Entende? Constrói a sua justificativa com base nisso. Com base no que você identificou na literatura, com base no que você identificou de dados de mercado. Porque o setor de vestuário plus size é um dos que mais cresce no Brasil. Segundo tal instituto, segundo tal referência e etc. Vai criando justificativas do mercado, da academia, da ciência, de modo que você consiga justificar aquilo muito bem, mas com referências. Porque senão vai ficar parecendo que foi você que disse aquilo, que é o que acontece, por exemplo, quando você diz que procurei sobre o tema, é um tema novo. Procurei, teve poucos resultados, e etc. Então, fica muito vago, sabe? Fica muito, muito vazio. Então, quando você vai fazer esse pré-projeto, outra coisa que você precisa pensar pense em um pré-projeto que vai ser, pelo menos, utilizável para o seu projeto final, para a sua dissertação, mesmo que vá mudar alguma coisa com base no seu orientador.